Boa tarde, companheiras e companheiros, autoridades rotárias, convidados. Hoje é 22 de julho e esta é a nossa quarta reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2026-2027. Eu sou a Juliana Café, diretora do protocolo dessa reunião. Agradeço a presença virtual de todos. Essa reunião está sendo gravada. Peço que mantenham seus microfones em modo silencioso enquanto não estiverem com a palavra. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Rubens Hanum, que conduzirá os trabalhos desta reunião. Muito obrigado, Juliana. Vamos dar início à reunião. Vou pedir para repercutir o sino aqui na tela. Vamos lá. Declaro aberta a quarta reunião ordinária, agradecendo desde já a presença de todos, companheiros, companheiras, autoridades rotárias e nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos à quarta reunião ordinária online do Rotary Clube São Paulo, no ano rotário 2026-2027, sobre o tema Crie Impacto Duradouro. Convido a todos agora a saudarmos a nossa bandeira nacional. Muito obrigado, a saudação da bandeira. Eu queria rapidamente dar alguns avisos aos nossos companheiros e convidados. O primeiro é que nós vamos ter no próximo dia 8, aqui no Colégio Rio Branco, um seminário de DQA, Desenvolvimento de Associados, da Fundação Rotária e do protocolo. Claro que é dirigido aos presidentes dos clubes, aos responsáveis pelo DQA, pela Fundação Rotária e pelo protocolo, mas está aberto a todos os companheiros que se interessarem em participar desse seminário. Também falar um pouco que nós participamos, eu, a Paula, o Maurício e o Baru, participamos da certificação de intercâmbio, que foi no sábado passado, na Faculdade de Guarulhos, na Universidade de Guarulhos, aliás. Muito, muito bom, muito interessante, com uma renovação de conhecimento para a gente, com ideias que já surgiram. Essas atividades são muito interessantes, porque dali já surgem ideias, caminhos e tal, que nós vamos poder discutir na reunião que nós vamos ter. Então, mais um aviso, na reunião que nós vamos ter agora no dia 29, quarta-feira que vem, uma reunião ordinária, mas com formato diferente, um formato prático de nós conhecermos o que cada comissão, qual a atividade de cada comissão, qual a responsabilidade de cada comissão, quem são os integrantes da comissão, que metas que a comissão tem, que planos que a comissão tem, para que a gente possa debater e se envolver. Se a gente estiver sabendo do que faz cada uma das comissões, a gente pode falar: opa, eu tenho mais afinidade com essa aqui, eu gostaria de me integrar a essa e, enfim, e fazer alguns debates a respeito do que nós estamos aqui propondo e como é que a gente vai caminhar nesta gestão. Então, todos também convidados aqui para o dia 29, vai ser aqui na sede do Colégio Rio Branco, na sala 101, vocês vão receber todos. O almoço, na verdade, vai ser um brunch durante a reunião, para que a gente possa ter uma reunião bastante, porque ela vai ser, nós vamos precisar de mais tempo para fazer as apresentações, então ela vai ser um companheirismo com um brunch e com planejamento. Obrigado, Juliana. Devolvo para você a palavra. Eu tenho a grande satisfação de apresentar o nosso companheiro Lívio Giosa.
Ele é administrador de empresas com especialização em Business Administration pela New York University. É presidente da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Foi presidente do Rotary Club de São Paulo, ano rotário 2024-2025. É atual governador assistente do Distrito 4.563 de Rotary Internacional, presidente do Senan e consultor estratégico da GLM, Assessoria Empresarial. Autor de diversos livros sobre gestão, marketing, terceirização e sustentabilidade. É palestrante e professor convidado em universidades brasileiras e internacionais. Foi deputado estadual, São Paulo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Atibaia e recebeu o Prêmio ONU de Sustentabilidade no Rio +20 em 2012, como um dos líderes sustentáveis globais. Este é o nosso palestrante do dia, presidente Rubens Hanum. Devolvo-lhe a palavra para dar início à palestra. Obrigado, Juliana. Mais uma vez agradeço o Lívio por nos dar esse privilégio de ouvir um pouco a respeito da DVB, que é uma instituição que eu já vi muito durante toda a minha jornada profissional. Eu vejo a DVB de longe um pouco e tenho certeza que agora vou chegar um pouco mais perto com essa palestra a respeito dos 70 anos. Obrigado, Lívio, pela presença aí e de você, claro. Você foi nosso presidente, é nosso companheiro, acho que todo mundo te conhece bem. Vamos lá. O tema da palestra, 70 anos de ADVB. Obrigado, Rubens. Obrigado a todas as companheiras e companheiros. Obrigado, Juliana, aí pela apresentação. Super lisonjeado de estar aqui conversando com vocês, estabelecendo uma conexão diferenciada, né? Não só dentro do nosso clube, o companheirismo, o relacionamento, interesses profissionais, interesses sociais, interesses pelo bem da sociedade que o Rotary desenvolve, mas ao mesmo tempo criar novos pontos de referência para as atividades profissionais dos nossos companheiros e companheiras, e a DVB passa a ser um ponto de convergência para essas boas práticas, né? Interessante já identificar que muitos dos nossos companheiros e companheiras estão começando a ficar bem mais próximos da DVB, e isso valoriza essa parceria, essa relação, mesmo porque o nosso comprometimento, que já veio desde as gestões anteriores, passando pelo Ricardo e por você, especialmente, Rubens, é que a gente mantenha uma parceria entre as entidades o Rotary perceber onde é possível, onde que ele gostaria de estar presente nas atividades da DVB, as portas estarão sempre abertas, mesmo porque isso impacta a imagem pública de Rotary, e eu acho que isso é um benefício substancial que a gente pode promover juntos, né? A DVB tem um histórico incrível, né, de atividades no Brasil, por ser pioneira de várias práticas que todos aqueles que estão envolvidos na atividade profissional e empresarial reconhecem e percebem, né? A DVB foi a pioneira nos cursos de vendas no Brasil, ela que trouxe esse conteúdo a partir da sua criação, que foi em 1956. Portanto, a DVB, em maio, dia 29 de maio de 2026, completou 70 anos de atividades e ininterruptas, né? Isso que é o mais incrível. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, formada por voluntários que pensam no desenvolvimento da livre iniciativa como ponto central,
A DVB nunca teve verba pública nenhuma ao longo das suas atividades e, portanto, isso nos torna bastante isento para qualquer posicionamento e para qualquer ação que nós desenvolvemos. Nesse início da atividade da DVB é muito interessante, e aí eu olho um pouquinho para o Narid Chicane, nosso governador, porque eu acho que ele tem claramente essa referência, né? A DVB trouxe para o mercado uma construção de líderes. E isso foi muito incrível, porque quem participou lá atrás, né, no início, ao longo dos anos, dos cursos da DVB na área de vendas, que é onde ela sempre deu o pontapé inicial e foi considerada pelo mercado, quem fez aquele curso de técnicas de vendas, depois ele está muito bem treinado, ele passou a ser um supervisor de vendas dentro da empresa que ele atuava. Esse supervisor de vendas virou um gerente de vendas reconhecido dentro do seu negócio. Esse gerente de vendas virou um diretor de vendas ou um diretor comercial. E o próximo passo foi ser presidente de empresa. E a gente tem vários registros e vários exemplos de CEOs e presidentes de empresas que passaram por essa trilha, né? Essa jornada dentro da DVB. Exemplos claros: o Trabuco, que todo mundo conhece, é o presidente do conselho do Bradesco e faz parte do conselho da DVB, tem na sua sala do conselho todos os certificados da DVB. É incrível. O presidente da Nestlé, o presidente da Unilever, o presidente da Johnson Johnson, só para citar, né, grandes organizações, passaram por tudo isso, e isso demonstra o quanto a DVB transformou a vida profissional e a vida de muitas organizações por conta do seu modelo de atuação, né? Então, para exemplificar melhor um pouco tudo isso, eu gostaria de pedir para a Isa ou para a Gabi que colocasse no ar o vídeo da DVB. O vídeo dos 70 anos que a gente fez, apresentou num grande evento que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 28 de maio, onde nós pudemos apresentar este vídeo, e a partir de então ele virou um vídeo oficial da DVB. Vamos lá. Ano de 1956. O Brasil vivia um tempo de transformação. A indústria crescia, as cidades se expandiam. Novas empresas surgiam, impulsionadas por um país que começava a acelerar seu desenvolvimento. Nascia ali a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a ADVB. Hoje, 70 anos depois, seguimos movidos pela mesma essência. Em um mundo mais conectado, digital e dinâmico, o mercado evoluiu, a tecnologia mudou, os desafios cresceram. A ADVB continua construindo sua trajetória baseada em 3 pilares: conhecimento, reconhecimento, relacionamento. Conhecimento. Compartilhar conhecimentos e experiências transforma mercados. A ADVB já formou milhares de profissionais por meio de palestras e cursos presenciais, em company e também online. Reconhecimento. Valorizar talentos inspira novas gerações. A ADVB criou uma série de premiações que se tornaram referência nacional. Top de Marketing ADVB, o consagrado prêmio de marketing do mercado, que reconhece as melhores estratégias e resultados que impulsionam marcas e negócios. Top de Sustentabilidade ADVB, o maior reconhecimento das iniciativas empresariais que promovem impacto positivo e sustentável nas dimensões sociais, ambientais e de governança. Personalidade de Vendas ADVB, distinção que homenageia os grandes empresários brasileiros
que fazem das vendas uma ferramenta de transformação e crescimento em suas corporações e negócios. Personalidade de visão global ADVB. Reconhecimento aos líderes visionários com atuações que vão além das fronteiras, projetando o Brasil para o mundo. E por último, o relacionamento. A ADVB se destaca pelas realizações de fóruns, encontros e eventos voltados ao desenvolvimento do mercado. Entre os principais eventos estão o Fórum Tendências para o Agro Brasileiro, o Fórum de Sustentabilidade, o Fórum Momento Econômico e encontros sobre inovações tecnológicas e debates sobre temas importantes para o país. Esses eventos reúnem empresários, executivos, especialistas e lideranças de diversos setores para debater tendências de mercado, transformação digital, ESG, economia e estratégia de negócios, networking empresarial de qualidade. Em cada encontro, em cada debate, em cada premiação, em cada realização, ao longo desses 70 anos, a ADVB fez a diferença. Foi assim, em 1969, ao criar a Fundação Brasileira de Marketing, a FBM, da qual a ADVB é mantenedora até hoje. A FBM ajudou a aproximar o mercado empresarial do universo acadêmico, promovendo estudos, debates, reconhecimentos, capacitação e troca de experiências entre empresas e executivos. A entidade foi a porta de entrada do marketing no Brasil. E, em 1996, ao perceber que o mundo buscava caminhos mais sustentáveis, a entidade lança o IRES, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. O IRES é pioneiro ao estabelecer ações com o propósito de responsabilidade socioambiental voltadas ao ambiente corporativo, conectando empresas, lideranças e projetos capazes de gerar impacto real nas corporações e na sociedade. Há 7 décadas, a ADVB vem contribuindo para o crescimento de negócios, a conexão entre pessoas e a construção de histórias transformadoras, sempre com o propósito central no desenvolvimento da livre iniciativa. Celebramos conquistas, superamos desafios e seguimos preparados para o futuro, com inovação, com propósito e com a certeza de que grandes líderes não surgem por acaso. Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Preparada para os próximos 70 anos. A DVB, 70 anos. Afinal, ninguém é líder por acaso. Muito bom. Obrigado aí pela apresentação do vídeo. E para esclarecer alguns pontos importantes, eu queria dar continuidade apresentando alguns slides. Então, Gabi e Isa, se vocês puderem colocar os slides, eu agradeço. Quantos minutos eu tenho mais, Ju? Desculpa, Lívia, eu coloquei meu celular no silencioso para carregar um pouco. Você tem mais 10 minutos. 10 minutos, tá bom, ok. Então, eu não sei se é a Isa ou a Gabi que estão mudando aqui, se vocês puderem se identificar. É a Gabi. Oi, Gabi. Então eu vou te dando um sinal, você vai mudando, por favor. Tá bom. Pode mudar, Robizar. Pode mudar. A gente já passou aqui. Isso aqui é importante. Então, eu queria demonstrar a vocês, a DVB é uma entidade transversal. Transversal por quê? Porque todos os setores da economia, toda empresa, toda organização, em qualquer atividade, inclusive atividades profissionais, como os escritórios de advocacia, de consultoria, todo mundo precisa vender e se comunicar. Então, a DVB dialoga com todos os setores da economia. A indústria, o comércio, os serviços, o agronegócio, de uma forma plena. E o conselho da DVB é formado por 81 membros.
E desses 81 membros, onde estão os principais CEOs e presidentes de empresa, também estão com vaga oficial o presidente da Fiesp, o presidente da Federação do Comércio, o presidente da Associação Comercial, o presidente da Federação da Agricultura. Eles são membros natos. Então, a gente tem um poder de diálogo muito intenso vis-à-vis o que ocorreu ontem. Algumas pessoas que estão aqui presentes, a Márcia Espósito estava dando seu depoimento. A gente fez um evento incrível ontem, foi o Fórum do Agronegócio, o quarto fórum do agronegócio, né, e as oportunidades em comunicação e marketing. Levamos o ministro, o secretário de Política Nacional, Política Agrícola, levamos presidentes da FAESP, das principais entidades, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, grandes profissionais. Foi realmente um evento gigante, mais de 200 pessoas. Isso demonstra o que o Wilson estava lá também, demonstra o poder da entidade em desenvolver ações e que conectam com as necessidades do mercado. Outro ponto central desse slide é que a DVB tem hoje 14 ADVBs regionais. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiânia, Bahia, Pernambuco, Ceará, Acre, estamos abrindo agora em Sergipe. As ADVBs dialogam entre si e a gente trata esse sistema como um grande potencial de conhecimento que a gente pode dar oportunidades para os associados de cada uma dessas regionais interagirem, assim como os patrocinadores, mantenedores. Além do que, nós criamos em 2003 a DVP, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Portugal, entidade que está lá com altas atividades, e eu tenho a possibilidade de participar como membro do conselho da DVP e presidente do conselho de lá por ser o presidente da DVB São Paulo, que foi a entidade que organizou a criação da DVP. E nós temos lá dirigentes públicos, privados, gigantes que participam da DVP. Além disso, como já foi falado no vídeo, a Fundação Brasileira de Marketing é uma grande propriedade da DVB. Foi através da fundação que o marketing se desenvolveu no país. E quando o MEC definiu os cursos e autorizou os cursos universitários, né, de administração e marketing, a fundação não tinha a possibilidade de fazê-lo enquanto estatuto. E assim, a partir da Fundação Brasileira de Marketing, nós criamos uma escola superior que pudesse fazer essa continuidade. E essa escola é a ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muitos de vocês estudaram lá ou conhecem a escola. Eu fui docente anos da ESPM, fui membro do conselho por 8 anos. Então, isso demonstra o quanto a DVB e a Fundação são transformadoras, né, no ambiente acadêmico, no ambiente do conhecimento e dos negócios também. E o Instituto de Responsabilidade Socioambiental é uma criação minha, eu que criei dentro da DVB. Era algo absolutamente desconhecido, né? O tema, em 1995, ninguém abordava, então a gente foi pioneiro nessa discussão no Brasil, e a partir do Instituto, grandes eventos, grandes temas, grandes discussões no ambiente privado e público, nós apresentamos pesquisas inéditas, reconhecida até hoje, ela está na 14ª edição, os prêmios, os fóruns, os debates, os diálogos que a gente fez em parceria com a Folha de São Paulo, em parceria com a FIP, o podcast, que é o maior sucesso, mais de 800 mil visualizações, que é o Diálogos ISD. Então, nós temos muitas entregas, muitas coisas bem bacanas que a DVB fomentou e continua fomentando. Pode virar aí, Isa, por favor, Gabi.
Os prêmios já foi falado, pode ir em frente. Este é um livro histórico, esse é se a gente pudesse, eu vou fazer o possível, Rubens, para fazer uma doação aí para o Rotary. Esse livro retrata uma das principais premiações da DVB, que é o prêmio Personalidade de Vendas. Personalidade de Vendas foi criado onde ele reconhece o principal CEO da empresa que se destacou no ano através das suas iniciativas. E esse livro, ele é um livro especial, porque ele retrata a vida do empresário que é homenageado, a sua vida empresarial e o momento que o Brasil vivia do ponto de vista econômico, social e político desde 1962. Esse livro já tem mais de 450 páginas e é um livro de arte, não é um livro normal. É um livro de arte e que retrata o Brasil. É impressionante, é tão incrível. E a primeiro homenageado foi o presidente da Rome, a grande indústria metalúrgica, que naquele ano de 1962 lançava a Romizeta, o, o, o veículo que, se fosse hoje Romizeta elétrico, seria o maior sucesso no Brasil e no mundo, né? Então, aqui estão os maiores líderes empresariais do país que você possa imaginar em todos os ramos, né? Desde o Roberto Marinho, da TV Globo, passando pela BDO, que foi homenageada no ano passado, passando pela RD Saúde, que é a Raia Drogasil, a, a RD Saúde, o Piponze, passando pela Luiz Helena, passando pela Magalu, pela Tieco Aoki. Então, são personalidades reconhecidas nacionalmente e que estão retratados nesse livro. Pode ir em frente, por favor. Os cursos, que são os pilares, a gente já retratou, pode ir. Esse é um ponto bacana que eu quero só deixar aí para vocês terem uma ideia do volume de entregas de ações que a DVB programou realizar em 2026. E pasmem vocês, até agora a gente já entregou tudo e muito mais, né, do que está previsto. Então, nós temos uma missão absolutamente necessária de trazer, voltar a DVB ao que ela foi reconhecida anteriormente, porque ela virou exemplo. Hoje temos várias outras ações no mercado brasileiro que copiam a DVB, só que não são entidades, são empresas que copiam várias atividades da DVB, ganham seu dinheiro, mas a DVB é sempre valorizada por ser uma entidade e por não ter, por ser voluntária, né, não ter fins lucrativos. Isso nos distingue sobremaneira e nos posiciona diferentemente das demais concorrentes do mercado, que são empresas, como eu acabei de comentar. Pode ir em frente, Gabi. Aqui também cenários de grandes eventos que a gente fez nesses 2 últimos anos. Pode ir. Mais fotos, pode ir. As entregas que a gente faz normalmente para os nossos mantenedores e patrocinadores, pode ir. E aqui é uma coisa bacana, hoje é o nosso portal. O site da DVB se transformou num grande gerador de conhecimento. Nós temos aí a presença de grandes nomes que nos enviam artigos, comentários, situações bem interessantes que a DVB promove e atrai esses profissionais. E eu quero deixar, Rubens, aberto esse nosso portal para quem do nosso clube quiser fazer algum artigo, um posicionamento sobre uma matéria de interesse, pode nos mandar o seu texto, o seu material, que a gente publica. Nós temos uma curadoria e um dos curadores está aqui presente, que é o Pedro Luiz Dias. Nós temos um comitê de comunicação que avalia os textos.
e a partir daí a gente publica no portal, que hoje tem milhares de visualizações. Então fica aberto aqui esse convite para quem quiser colocar qualquer texto que seja condizente com o modelo de apresentação da DVB, está super mega disponível. Pode ir em frente. A nossa revista, né, que ela é lançada a cada grande evento da DVB, então a gente tem aí um espaço, né, de comunicação muito requisitado. Nós temos um newsletter que nos dá essas referências também. Pode ir em frente. E é isso. Então, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Dizer que a gente construiu um relacionamento com o Rotary, e só para finalizar, através do que a gente denominou os bosques urbanos. Essa terminologia é uma propriedade do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Nós aqui já plantamos várias árvores na ADVB, e, junto com o Instituto e com o Rotary, e nos últimos 2 anos com a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura reconheceu os bosques urbanos através de um decreto onde nós entregamos, né, à Prefeitura também a possibilidade de utilizar esse nome, bosques urbanos, e já foram plantados mais de 200 mil árvores na cidade de São Paulo, em conjunto com o Instituto e com as subprefeituras, né, especialmente, por conta dessa iniciativa da Prefeitura. Em 2025, foram plantados 175 mil árvores, porque isso fez parte do programa de apresentação da Prefeitura na COP30, que foi em novembro do ano passado, e continuam os plantios, né? Então, isso é uma coisa bacana que a gente faz, e o Rubens pode complementar. O Distrito 4563 já participou com o Diogo, muito com a Diva e agora com o Henrique, né? Então, esse é o nosso papel. Nós temos vários companheiros aqui que eu estou vendo que participam muito da DVB, dentre eles a Tânia, a Marisa, o Márcio Arroio, o Diogo, o Nahid Chicane, nosso governador. Então, quero deixar em aberto o Fredmo, quero deixar em aberto essa possibilidade de estar integrado na direção da DVB, né? Porque com isso a gente constrói um relacionamento muito mais profundo, profícuo e com grandes ganhos, né? Esse é o ponto central. A DVB serve a comunidade também, serve a comunidade empresarial, e isso nos conecta com o propósito central do Rotary Club. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lívio. Muito obrigado pela claríssima exposição da DVB e pelo trabalho. A gente tem Obrigado. acompanhado esse trabalho, estamos lá presentes quando possível e tal, e queria abrir para as perguntas, mas antes também te agradecer a parceria com o Rota e colocar que toda essa parceria, se você nos permitir, vamos continuar e, se possível, ainda criar novos projetos de parceria com a DVB, Sem dúvida, faço porque questão. são importantíssimos. E te falar, inclusive, o seguinte: você falou, eu vi aí o vídeo, e você, na sua apresentação e tal, lembrei do top de marketing, onde para mim era um objeto do desejo, Sim, né, na carreira. Então, porque era e é, né, prestigiosíssimo, e as pessoas trabalhando para um dia conseguir o top de marketing, porque isso, sem dúvida, como você falou de formação de líderes e tal, isso não só formava líderes, como estimulava líderes, né? sem Você dúvida. queria estar lá, então você ia atrás para entender como é que funcionava,
que você tinha que fazer, porque isso era a premiação de bons, E boas práticas, né? de boas práticas. Então, você ia atrás, você era estimulado a entender, a aprender boas práticas, porque você Sem queria, dúvida. você tinha a cenoura lá na frente, você falava assim, opa, quero chegar lá, né? Então, parabéns mesmo, parabéns e parabéns por esse esforço de estar dando continuidade a isso. Imagino o quanto não é trabalhoso isso, pela responsabilidade toda que tem, né? Sim. E muito gostoso de ouvir, inclusive, essa de estar expandindo internacionalmente, né? É, A hora que você está expandindo internacionalmente, você está levando o Brasil junto, né? sem Você dúvida. está pondo o Brasil numa posição privilegiada de líder, de liderança nessa área também, né? E cá entre nós temos muito para isso, Muito, muito, né? muito. Nós como profissionais de mercado e tal, sabemos o quanto nós temos que trabalhar na corda bamba, né? Num mercado completamente em evolução, um mercado que tem altos e baixos e tal, e tudo isso você tem que manter a sua marca, tem que manter a sua margem, tem que manter o consumidor satisfeito, tem N desafios aí pela frente. Então, que bom, Ligo. Muito obrigado mesmo. E vamos abrir para perguntas, né? Acho que, Fico aí à disposição. enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem intenção de abrir em outros países também, não? Não entendi. Tem intenção de também criar outros países, em outros países, essa iniciativa? Sim, nós temos dois correspondentes, um em Miami e outro em Tóquio. E a unidade da DVP oficial em Portugal, né? Há intenção gigante, né, de termos outras bases, porque a gente criou uma vice-presidência este ano de relações internacionais. E quem é o nosso vice-presidente é o Márcio Arroio. Então, e o Márcio tem muito relacionamento também, os membros da vice-presidência estão também muito dedicados e a gente quer expandir, né? Já conversamos aí com a Márcia Espósito para expandir para a África, já conversamos com outros parceiros para a Espanha, Itália, sem dúvida, a gente tem um grande relacionamento lá. Então é uma intenção real a gente fazer essas expansões, sim. Especialmente em Bacana. mercados onde o Brasil tem interesse, né? Sim. Da gente formar missões empresariais e ter eventos que possam interessar a presença profissional também. Tá, Ah, era em Lisboa, em Portugal, é Lisboa? É Lisboa, é Lisboa. Tá. Se eu tivesse essa informação um tempo atrás, eu teria ido lá bater na porta de vocês lá. Porque eu fiz o lançamento do meu livro em Lisboa, na universidade. Puxa vida, Teria ido lá pedir para apoio. sem dúvida. Mas, enfim, é bom a saber. Tamara tem uma pergunta. Oi, Tamara. Olá, obrigada por compartilhar aí essa trajetória, todas essas informações são super interessantes. A minha pergunta é, na sua visão, qual que é o maior desafio das organizações, por exemplo, nos próximos 10 anos? Qual o quê, Tamara? Desculpa. Maior desafio das organizações, por Uhum. exemplo, nos próximos 10 anos? Eu acho que o desafio das organizações no Brasil é diferente dos demais países, porque a gente tem uma instabilidade econômica e até política quando a gente vai profundamente ao tema. Então, esse talvez seja o maior movimento hoje que a gente vê junto aos líderes empresariais. Dentro dessa visão, Tamara, o, só comentando, politicamente, primeiro que a gente tem um momento difícil para o país, porque a gente vai ter uma eleição que Eleição. pode provocar grandes mudanças ou poucas mudanças. Então já é um motivo de dúvida aí que fica no ar. O segundo aspecto, que agora vai merecer muito mais atenção do país e dos empresários, é a questão tributária. A reforma tributária
demandou uma recomposição da visão dos tributos no Brasil e começa a entrar em cena a partir do ano que vem, oficialmente. E cá entre nós, ninguém sabe ainda o verdadeiro impacto que isso vai ter no seu negócio. Por mais conta que está todo mundo fazendo, as regras ainda não estão postas. Então vai ser uma loucura. Nós vamos ficar com duas contabilidades, com dois regimes em paralelo até 2032. Então, na verdade, ninguém tá sabendo como vai enfrentar essa questão. Tá todo mundo deixando, como se diz, empurrando com o umbigo, mas a partir de 1º de janeiro vai vir uma dor aí terrível para todo mundo. E a grande pergunta é: será que vai dar certo? Esse é o negócio, né? Se for um outro governo, será que vai dar continuidade? Então, as grandes questões estão aí colocadas e está todo mundo meio inerte nessa situação. Por outro lado, e você é jovem, Tamara, e eu sempre sou absolutamente otimista para o país, a gente tem oportunidades gigantes pela frente, né? E foi assim que nós criamos na nossa gestão a vice-presidência de liderança jovens. E quem faz parte é um grande time do Rotaract, que eu fiz questão de chamar para fazer parte desse grupo das lideranças jovens da DVB. E quem conduz é a Carol, que todo mundo conhece aí, a Carol que foi presidente. A Carol, o Wellington, o Leonardo, tem muita gente de vários clubes que eu tive a possibilidade de chamar para eles tentarem participar com mais evidência, né? E a gente construiu uma relação de continuidade para que o conhecimento dos mais Experiente. experientes possa passar para os mais jovens. E eu construí uma fala na DVB que eu quero deixar aqui também registrado. A gente quer fazer uma gestão omnigeracional. O que é isso? É pegar a super experiência do nosso governador Narrid, que já faz parte do grupo da vice-presidência de pessoas, com a experiência sua, Tamara, e da Carol, porque em nenhum momento do país, como agora, a gente tem o consumidor omnigeracional, isto é, tem o adolescente de 12, 13 anos com conhecimento de consumo igual a um senhor experiente de 92, que compra no e-commerce, que compra no balcão da farmácia, no balcão do comércio, que frequenta os restaurantes, que faz turismo, como jovem de 15 anos. Então, nós vamos conviver com essa perspectiva daqui para frente no Brasil. E cabe a cada um de nós, enquanto empresário, enquanto profissional, saber como é que eu vou aproveitar isso para o meu negócio, né? Como é que eu vou dar destaque para o meu negócio, por esse novo movimento do consumo e da nova transformação populacional do país? Então, são todos esses temas que a gente tem debatido aí com intensidade. E a DVB é um cenário. Fizemos na semana passada o Fórum da Longevidade e os impactos nos mercados e na economia. Muitos daqui participaram. Foi um evento incrível, mais de 300 pessoas. Os maiores players destacaram-se, falaram. Foi uma abertura de cabeça, muita gente não esperava. Falava, não acredito que nós estamos nesse cenário. E é real. Então, a gente está provocando essas discussões no mercado e querendo que cada vez mais as pessoas entendam o que está acontecendo e o jovem tem uma oportunidade gigante para isso. Legal, obrigada. A Márcia tem uma pergunta. Boa tarde a Vocês todos, cuidam do meu parabéns. tempo aí, hein? Por favor. Estou Eu vou ser breve acompanhando. também. Temos 3 Boa, minutos. nossa, vou ser breve, parabéns, Lívio. Obrigado. Quando você começou a contar a história da DVB, na hora veio à minha cabeça o meu pai, falecido, que ele começou na área de vendas pequenininho e ele sempre foi muito adepto e sempre falou muito em fazer cursos e tudo mais para evoluir. E ele acabou como diretor de um grande frigorífico aqui em São Paulo, né, diretor comercial. Me veio à cabeça
isso tudo, então foi bem emocionante. Uma Legal. pergunta, Lívio, vocês têm algum programa, alguma iniciativa de integração entre os associados? Eu me Sim, associei faz pouco tempo e tenho essa curiosidade nós aqui estamos em para. processo de criação de um clube de benefícios, né? Ainda ontem à tarde, depois do super evento que a gente fez, eu fiquei 4 horas numa reunião onde nós estamos construindo esse modelo. Isso vai acontecer a curtíssimo prazo. Legal, legal. Importante, parabéns. Eu estou muito É, feliz aí de participar da DVB como obrigado, associada e Marcelo. é uma grande associação. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Oi, Paula. Acho que a Paula também. Tudo bem, Ah, Lívio? tá. Tudo. Parabéns também pela história. Você é uma pessoa que a gente vê o quanto se movimenta, o quanto está engajado, assim, é um exemplo incrível, né, para a gente aprender e contribuir o máximo que a gente puder. E você comentou, inclusive, sobre essa iniciativa de jovens, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva, pensando em como, né, a DVB tem influenciado também esse processo de preparar os jovens para a liderança, né? Essa responsabilidade social. É um desafio que a gente tem visto em diversas esferas, e então, assim, se você puder trazer um pouco também dessa perspectiva. Acho sim. Eu acho que eu retrato um pouquinho a minha vida, né? Porque eu iniciei minha vida profissional no Rotaract. Fui presidente, governador de Rotaract, e no Rotaract eu aprendi e me envolvi com o ambiente empresarial. Eu fui contratado por dois rotarianos para trabalhar, né, num estágio e no outro estágio. Então, dentre elas, a Britânia, né, que o Ricardo Piragini é o presidente hoje. Eu fui estagiário da Britânia, né, na área de engenharia. Então, e o que que a gente vê agora, Paula, é um distanciamento incrível, né, dos jovens para evoluir nessas entidades, né? Nós temos 1000 oportunidades, só que a gente não consegue engajar, né? O jovem está muito distante dessas estruturas, salvo grandes enganos, salvo grandes exceções como o Luizinho Chueire, eu acho que ele está aqui presente, que tem uma cabeça incrível para isso, né? Então, nós temos tudo para acolher o jovem. Nós só precisamos que ele levante o braço e diga: eu quero, eu estou aqui presente para poder aproveitar isso. Então, construir essa relação é muito fácil, ainda mais por mim, que tenho todo esse exemplo de jornada, de trajetória vinda por esse caminho. Sei o quanto é importante para o jovem, mas incrível que é muito difícil a gente ah, trazer para eles participarem. É o caso dos nossos Rotaracts, né? A dificuldade de atrair os jovens e fazê-los permanente ficarem nos clubes, né? Então, esse é o maior desafio. Tentativas temos várias e vamos continuar tentando para poder engajar cada vez mais os jovens na DVB. É um processo, né, É, contínuo, não tem como fugir disso. Perfeito. perfeito. Obrigada, Lívia. É. Mais alguma pergunta, Juliana? Muito bem. Juliana? Acho que ela pode ter caído lá. Lívio, só lembrando aqui, se você conseguir um livro do clube, vai ser ótimo. Esse livro Não, deve eu ser. vou, eu vou mandar esse livro. Tem um aí? O empresário está aqui. É. Vou mandar com todo prazer. Que bom, que bom. Só que Obrigado. precisa, para quem for receber e folhear, precisa estar com a musculatura em dia, porque o livro é pesado. Que bom, que bom. Deixa eu ver. Juliana, acho que já estamos no nosso horário. Ô, presidente, deixa eu só mostrar aqui. Eu tive que. Não sei se está dando para vocês verem o Sim, livro dá, de dá. mão, no Poxa, ele tamanho. é grande mesmo. Ele é Belo grande, é um livro. livro de arte. Ele é um livro de arte mesmo. Né? Mais de 600 páginas.
Felipe, mais uma pergunta aqui, rápida. Ah, eu vi que você falou eu não sabia, dei aula há muito tempo na SPM, mas não sabia da ligação com a DVB. Uhum. Existe ainda essa ligação? Existe em projetos especiais. Então, por exemplo, no dia 24 de setembro, vou dar algumas datas aqui. Vamos pela ordem. Dia 19 de agosto, Rubens, vai ser o nosso top de marketing. Então, eu vou convidar muitos de vocês. Vamos ter várias ações, mas no dia 24 de setembro, nós vamos fazer um grande evento em parceria com a SPN, com a SPM, porque faz aniversário de 15 anos do lançamento do meu livro, As Grandes Sacadas de Marketing no Brasil, que é referência no mercado, é um best-seller. E nós vamos pegar o livro dos 15 anos, os 15 anos desse livro, e vamos fazer um grande debate do que era propaganda e publicidade e a visão do marketing de 15 anos atrás vis-à-vis o marketing de hoje e do futuro. Vamos trazer os grandes nomes do marketing, vamos fazer um grande evento na SPM. E o Dalton Pastore, que é o atual presidente, foi um dos articulistas do meu livro de 15 anos atrás. Assim como Olha, o Luiz Lara, que é um super presidente da Liu Lara, assim como o Irã Castelo Branco, e nós vamos fazer no Auditório Castelo Branco, né, que é uma homenagem do Castelo Branco, foi um dos fundadores. O Castelo Branco era nosso conselheiro e foi presidente da Fundação Brasileira de Marketing e fundou a SPM junto com a gente. E tem um auditório lá que chama Castelo Branco. Então vai ser exatamente nesse auditório um evento aberto ao público e especialmente aos alunos do pós-graduação e doutorado da SPM. Então, que nós dia vamos que vai fazer um ser grande mesmo? evento lá, vamos reeditar o livro, a editora Senac, que é a editora, nós vamos reeditar o livro e vamos já lançar a segunda edição das grandes sacadas de marketing do futuro. Nós vamos lançar lá nesse dia aí. Então, estamos trabalhando profundamente para fazer um grande evento. Que bom. Que dia que é que você falou? 29 de setembro? 24 de setembro, é uma quinta-feira. Ah, legal. Muito bom, Lívio. Muito obrigado mais uma vez. Vou te entregar aqui online o certificado, mas na próxima reunião presencial, Obrigado. você estiver presente, a gente entrega pessoalmente o certificado com todo o nosso agradecimento. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Rubens, pela oportunidade e a todos que estão aí presentes. Um super abraço, viu? Nós é que agradecemos. Juliana? Eu posso só fazer um registro? Claro. Eu vi que a Alessandra está aí no meio, né, das carinhas. Nós firmamos ontem, oficialmente, uma parceria com a H2R e a Alessandra com a DVB para a gente fazer as pesquisas dos eventos da DVB e retratarmos isso dentro do ambiente de comunicação da H2R. Então, isso vai ser um ganho muito legal e a gente ficou muito feliz por essa oportunidade, viu? Que bom, que bom. Falando aqui, Alessandra, não sei se quer falar. Gente, eu que agradeço. Foi assim, eu tive oportunidade, vou ser rápida por conta do horário. Eu tive a oportunidade de estar com o livro no primeiro evento, que foi de longevidade. Me surpreendeu muito, tá? Porque eu não tinha participado ainda dos eventos da DVB. É, só ligar aqui minha bateria. E fiquei surpresa com a quantidade de dos temas e com a qualidade dos palestrantes, né? Eu venho estudando um pouco esse mercado, mas me surpreendeu muito, porque é um mercado importantíssimo para o Brasil. Nós vamos falar desse tema nos próximos 30 anos, da longevidade. E ontem eu tive a oportunidade, é um segmento que eu acompanho muito aqui na H2R, em função da nossa trajetória B2B, nós somos trabalhamos muito com inteligência de dados e dados de uma forma geral, mas para mercados específicos e trabalhamos para o agro. Me surpreendeu também o nível dos palestrantes, né?
pessoas que estão trazendo tecnologia. Fiquei muito surpresa, Lívia, eu não pude te dar os parabéns ontem. E o nosso objetivo aqui, gente, eu coloco também a H2R à disposição do Rotary, já falei isso para o Rubens. Eu acredito muito que nós temos aqui grandes líderes, tá? E líderes que que estão em atividade, que movimentam o Brasil. E o nosso objetivo aqui na H2R é dar voz para essas lideranças que tomam a decisão no dia a dia, né? Então, nós entrevistamos os líderes que assistiram ao debate e a nossa intenção é que isso vire para a DVB, contribua para criar um núcleo de conhecimentos, de tendências e a visão desses líderes. É isso que a gente quer. A gente quer dar voz, porque é uma plateia ultra qualificada e a nossa intenção é trazer voz para esse público que está lá e apoiar aí a liderança da DVB na reputação, no posicionamento de imprensa, para trazermos notícias de quem pensa e de quem decide. A gente tem uma grande concorrência de informação aí de áreas diversas, que é de inteligência social e inteligência artificial, redes sociais, mas nós aqui na H2R acreditamos muito no papel, quem pesquisa decide, e decide na frente. Então, decide com bases sólidas. A gente acredita nisso e a nossa ideia é trabalhar junto com a DVB aí nos próximos anos, se Deus quiser, Lívia. Muito Muito obrigada pela legal, Alessandra. oportunidade. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, Alessandra. Passo aqui para a Juliana fazer o nosso encerramento. Por favor, Juliana. Não sei se ela saiu de cena. Ela estava com problema mesmo de internet, mas está Tá sem ótimo. som, Ju. Ju. Eu acho que não está. Não, tá bom. Vamos encerrando. Eu gostaria de Estão me agradecer. ouvindo? Vocês Agora estão me sim. ouvindo? Agora Eu sim. tirei o fone, deve ter dado algum problema. Com satisfação, registramos a presença dos membros da DVB, associados do Clube Satélite SG, do Rotary Clube São Paulo Sul, da H2R, da Alessandra Frisso, da Andréa Piragini, companheiros, companheiras, convidados que prestigiaram esta reunião. A todos nosso muito obrigado pela presença. Registramos uma presença de mais de 36 pessoas. E, presidente Rubens, te devolvo a palavra para o encerramento da nossa reunião. Bom, mais uma vez, antes de agradecer, só falar que ficamos muito orgulhosos da parceria com a DVB lá na H2R. Obrigado. E então, agradecer mais uma vez ao Lívio, a presença de todos, e declaro encerrada a 4ª reunião ordinária online do Clube, Rotary Clube São Paulo, sob o lema Crie Impacto Duradouro. Muito obrigado e até a próxima quarta. Obrigado, pessoal. Super Até obrigado. mais. Boa tarde. Muito bom. Parabéns, Muito bom. Lívio. Valeu. Obrigado, Boa querido. tarde. Encerrada a reunião, eu fiquei bastante interessada agora em me associar na DVB.